Olá, queridos, saúdo a todos com a Shalom de Jesus o Messias. Eu, esse amigo que vos falo, o presbítero Anderson, venho até você para deixar mais uma vez uma palavra de Deus que venha abençoar a sua vida. Mais uma vez eu quero pedir a você aí, se você ainda não nos segue, que você possa curtir aí o nosso canal, seguir o canal, curtir esse vídeo, compartilhar, para que muitas pessoas tenham a oportunidade de ouvir essa palavra. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem curioso e intrigante, que é o silêncio de Deus. Você sabia que tem momentos na nossa vida que Deus, ele fica em silêncio? E muitas pessoas, elas confundem o silêncio de Deus com a inatividade de Deus. As pessoas costumam associar o fato de Deus não estar falando com o fato dele não estar fazendo nada. Ah, presbítero Anderson, eu não tenho ouvido Deus falar comigo, então isso significa que Deus deixou de atuar na minha vida, Ele não opera mais na minha vida, Ele não trabalha mais em meu favor, eu estou completamente desassistido por Deus. Olha, queridos, e isso não é uma realidade. Por certo, é bem verdade que existiram períodos na história onde Deus ficou em silêncio. A história conta sobre um período na história da humanidade conhecido como período intertestamentário, que foi a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nesse íntere aí, Deus ele ficou em silêncio. Foi um período na história conhecido como silêncio de Deus. Porém, muitos fatos se transcorreram nesse período, e mesmo que Deus tenha estado em silêncio, Ele não falava mais por profetas, Ele não falava mais através de sacerdotes, dos seus ungidos, mas mesmo assim, a história nesse período vai revelar que a ação de Deus continuava vibrante e atuante. Deus ele continuava operando no meio das pessoas, no meio do seu povo, ele continuava trabalhando. Prova disso a história que transcorreu nesse período intertestamentário, a história dos Macabeus. A história conta que houve um período na história em que os gregos, foi justamente esse período intertestamentário, os gregos eles dominaram ali uma boa parte da Ásia Menor, ali da Palestina, e dominaram também Jerusalém. A Judéia, os filhos de Israel ficaram subservientes durante muito tempo aos gregos. E existia um rei chamado Etíoco Epífanes IV. E esse rei perpetrou várias barbaridades contra os judeus. Então nesse período aí houve uma rebelião que foi iniciada por um homem chamado Macabeu. E depois esse homem que iniciou essa revolução contra os gregos, ele veio a morrer, e o seu filho chamado Judas Macabeu, ele assumiu a liderança dessa revolta, dessa revolução, e eles conseguiram derrotar os gregos com o auxílio do próprio Deus. Então, vocês observam, mesmo que Deus tenha estado em silêncio nesse período conhecido como intertestamentário, ele continuava atuando, ele continuava trabalhando, a sua mão continuava operando, ele continuava em atividade. E assim também é na nossa vida. O fato de Deus estar em silêncio em relação a você não significa dizer que Ele deixou de atuar, que Ele deixou de operar na sua vida. Simplesmente, quando Deus ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Você sabe muito bem que quando a pessoa está executando um trabalho que requer muita atenção, que requer realmente um nível de atenção muito grande, é necessário que ela se concentre naquele trabalho que ela está fazendo. E por esse motivo, é necessário que às vezes ela não converse com ninguém, que ela fique realmente em silêncio, para dar o máximo de si naquele trabalho que ela está desempenhando. Então o fato de você não estar ouvindo Deus falar, não significa que Ele deixou de atuar na sua vida. Muito pelo contrário, se Ele está em silêncio, é sinal de que Ele está dando o melhor de si, para poder executar a obra dele na sua vida, para poder realizar na sua vida o milagre que você precisa, a transformação, a mudança que você precisa na sua vida, no seu coração, quem sabe na sua família. O Senhor Jesus, em João capítulo 5, versículo 17, ele disse assim, olha só que intrigante, Jesus respondeu e disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Com isso aqui, o Senhor Jesus ele deixou bem claro que o Pai não deixa de trabalhar. Desde os primórdios da humanidade, Deus ele continua trabalhando. Por certo, ele teve um momento em que ele descansou para nos dar exemplo, que nós também precisamos descansar. Mas o trabalho dele não cessa, ele continua trabalhando e construindo o mundo.
Ele continua com o seu poder criacionista em evidência, ele continua criando, ele continua fazendo coisas novas, ele continua operando, e ele quer criar uma vida nova para você, ele quer fazer o melhor na sua vida, porque ele te ama. Eu trabalho até agora, e o meu Pai trabalha também. Por isso, o silêncio de Deus não significa dizer que ele não está atuando, que ele não está operando na